Para você que está acompanhando a nossa série sobre o segundo cérebro, você já viu os conceitos gerais, já viu as principais ferramentas, já viu em mais detalhes o Code e hoje chegou a hora de você conhecer mais sobre o Para. Nós vamos te explicar como funciona esse framework e ainda mais, vamos te mostrar isso na prática. Então, esse vídeo é para você que quer se aprofundar no segundo cérebro. Antes de começar a ver esse processo na prática, vamos só relembrar o que exatamente é o Para, ok? O Para é um acrônimo de projetos, áreas, recursos e arquivos. E basicamente, dentro do nosso sistema, seja qual for o sistema que você vai criar, você pode criar 4 pastas. A ideia do Para, e a gente vai falar mais sobre isso, é a questão da acionabilidade, o que significa que quando você faz uma anotação, ela vai ser classificada em uma dessas pastas. Mas isso não significa que ela vai ficar para sempre lá. Ela provavelmente vai ficar pulando de um lado para o outro. E é isso que faz a grande magia do Para acontecer. No exemplo de hoje, nós vamos te mostrar dentro do Notion, tá? Num template que a gente criou aqui de segundo cérebro. Mas é bom que fique claro desde já que você pode fazer isso de repente em uma pasta do Windows. Você poderia sim criar um sistema de segundo cérebro dentro do seu computador. Você poderia fazer no Apple Notes, você poderia fazer no Obsidian, no Notion, no Evernote. Enfim, no geral, qualquer ferramenta de anotações você consegue construir o seu segundo cérebro. O mais legal é que é uma técnica, principalmente o Para, né? É uma técnica tão flexível que você poderia simplesmente pegar todo o seu segundo cérebro de uma ferramenta e colocar em outra em qualquer momento. E isso é altamente recomendável, né? Que você tenha essa flexibilidade, porque a gente não sabe até o dia de amanhã. De repente você usa uma ferramenta hoje que daqui a 15 anos ela não existe mais. Então é importante, eu já falei mais sobre isso nos vídeos passados, ok? Então hoje a gente vai ver o Para na prática. E é importante recordar que o Para faz parte do Code. Na verdade, quando a gente está falando do Para, a gente está falando do Code, né? Que é a parte de organizar. A essa altura do campeonato, você pode estar se perguntando por que vale mais a pena eu utilizar uma organização através do Para organizar minhas anotações, meus arquivos, do que usar a boa e tradicional hierarquia de pastas que a gente já conhece de vários carnavais, né? A grande questão por trás do Para e dessa questão dessa organização mais facilitada é que, como o Para trabalha com acionabilidade, é muito mais fácil você definir onde você vai organizar aquele arquivo, né, qual é a pasta que ele deve ir e também onde você deve procurar cada um dos seus arquivos. Então, trazendo para a prática, muitas vezes a gente cria pastas. Por exemplo, imagina que eu vou colocar anotações sobre esse vídeo dentro de uma pasta e eu tenho as pastas Trabalho, tem a pasta YouTube, tem a pasta Segundo Cérebro e tem a pasta Inspirações. Qual dessas pastas eu tenho que colocar meus arquivos sobre esse vídeo? Essa é a grande dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes, quando a gente trabalha com esse tipo de classificação, fica quase impossível a gente saber de primeira em que pasta colocar. E pior, depois para procurar é muito mais difícil. Por isso, no Para, a gente trabalha, como eu disse, com a acionabilidade. Por exemplo, se é um vídeo que tem uma data início e uma data fim, ele é claro para mim que eu tenho que colocar ele no projeto. E a partir do momento que eu terminei esse projeto, ele vai para os arquivos. O que não significa que ele não possa, de repente, se tornar um projeto de novo. Eu vou te mostrar na prática, mas a ideia do Para é a acionabilidade e faz muito mais sentido do que você simplesmente ter inúmeras categorias para você ficar organizando seus arquivos. Vamos ver de uma vez por todas como isso funciona na prática, ok? Então, estou aqui com o nosso template de segundo cérebro, lembrando mais uma vez que você pode organizar o seu segundo cérebro dentro de qualquer ferramenta que tenha essa questão de poder fazer anotações e que tenha também esse conceito de pastas, tá? Isso facilita bastante a utilização do Para. Como eu disse para você, aqui a gente tem, né, no nosso caso, a caixa de entrada P-A-R-A, certo? Para. Quando eu faço uma nova anotação, ela vem para minha caixa de entrada. A caixa de entrada é um local onde a gente vai sempre jogar novas anotações, independente do que for, tá? Se for um link de um site, se for uma ideia que você teve, se foi qualquer coisa,
tu vai jogar na caixa de entrada. E isso por quê? Imagina o seguinte, você tá parado no trânsito e você teve uma ideia incrível. Você não vai ter necessariamente tempo de fazer aquela anotação, fazer a classificação daquela nota, onde você vai colocar, não é isso. Na verdade, a ideia é que você, até falamos sobre ferramentas de captura, né, no vídeo anterior, mas a ideia é que você possa jogar no seu segundo cérebro e de tempos em tempos, geralmente numa revisão semanal, você vai olhar tudo que você tem ali e fazer a devida classificação. Ou seja, existe um momento para que isso ocorra, um momento oportuno. Então, é diferente de você simplesmente ter essa barreira de ter que abrir o aplicativo, ter que atualizar. Isso pode acabar até atrapalhando aí você no seu processo. Mas de toda forma, a gente tem uma caixa de entrada. Aqui, por exemplo, eu tenho uma notação sobre o Notion, tá? Então, eu abro aqui no Notion e aí, como você pode ver, não tem nenhuma informação. Então, digamos que eu vou fazer uma revisão semanal ou vou fazer uma revisão desse artigo aqui ou dessa anotação em específico. A primeira coisa que eu posso fazer é classificar. É uma anotação, é um artigo, uma metodologia, uma pessoa. Se não existir uma categoria e eu quiser criar uma nova no Notion, ferramenta, certo? Então aqui acabei de criar uma nova. A tag poderia ser aqui, já tem até na ferramenta também. Então ferramenta e... bom, enfim, segundo cérebro. Vou classificar dessas duas formas aqui com as tags, ok? Se eu quiser colocar o link, eu posso colocar http://notion.so. Posso colocar anexos, por enquanto não vou nem compartilhar nem arquivar. E aí eu posso fazer uma anotação. O Notion é uma ferramenta de produtividade que possibilita a criação de um segundo cérebro, tá? Lembrando que se você tiver no Notion, você pode substituir isso aqui por @Notion, tá? E aí, o legal é que se eu altero aqui, ó, Notion A, ele altera aqui também. Então, torna esse processo um pouco mais dinâmico. Então, vou deixar dessa forma. Se eu quiser, eu poderia ter criado aqui também uma outra anotação, ó, se não existia ainda, segundo cérebro. Ah, já existe, então só vinculei aqui e agora eu tenho esse link aqui também, tá? Então vamos lá. O Notion, como uma informação, como uma anotação, é algo que eu vou utilizar em algum projeto nesse momento? Ele é um projeto? Não, na verdade ele não é. Ele é, de certa forma, uma área da minha vida? Não, ele não é uma área da minha vida. Ele é um recurso? Por enquanto, digamos que não. Então, basicamente, para ele só sobrou o arquivo. Então eu vim aqui no arquivar e ok, ele já está dentro do meu segundo cérebro, já está classificado e ele foi para o local correto. Então, se eu vir aqui em arquivos, por exemplo, eu vou ver que o Notion está aqui, tá? Em notas Notion. Então, ele continua existindo, ele não foi para o limbo, né? Ele não vai simplesmente deixar de existir para sempre, ele está aqui. E no momento oportuno, quando eu precisar dele, eu posso tirar ele do arquivo, ok? Então, ok, a gente já entendeu como funciona aqui a caixa de entrada e os arquivos, né? Então, quando eu falo de projetos, e você viu um pouco mais sobre isso no vídeo passado, eu posso vir aqui nos projetos e tá aqui o nosso vídeo do segundo cérebro. Não sei se você lembra, se você viu o vídeo do passado, você vai lembrar que a gente criou o vídeo do segundo cérebro e aí a gente publicou, né? Ele foi o resultado, foi o vídeo passado. Então, nesse caso, como esse vídeo era um projeto e agora não é mais, porque ele já finalizou, eu venho aqui e concluo. Eu arquivei ele, né? Eu só cliquei aqui e ele foi arquivado. Então, novamente, se eu vim aqui nos arquivos, se eu vim nos meus projetos, ele está aqui, certo? Aí, vamos lá, eu posso começar um novo projeto, tá? Então, eu vou mostrar um processo que eu já mostrei no vídeo passado, só pra gente conseguir ligar os pontos aqui. Imagina que eu vou falar sobre esse vídeo aqui. Então, eu vou criar, ó, novo vídeo no YouTube para... Então, eu comecei um novo projeto. A primeira coisa que eu faço quando eu começo um novo projeto é, primeiro, ativar o modelo, né? Então, tô ativando o modelo aqui. No caso do Notion, claro, tá? Tudo que eu tô falando é com base nesse template. Você tenta pegar os conceitos e aplicar para sua ferramenta, ok? Então, vou maximizar aqui. E a primeira coisa deveria ser eu colocar as capturas que fazem sentido. Então, olha só. Segundo cérebro. Tudo que eu tiver aqui, então, vou colocar o segundo cérebro, vou colocar o sistema, vou colocar as ferramentas e os recursos importantes, certo? Aí, o que mais que a gente tem aqui? Vamos ver se a gente tem alguma coisa de para. Então, eu posso vir aqui, clicar na lupinha e ver se eu tenho alguma coisa de para. Ah, para tem do Productive, não é o que a gente vai colocar. Mas eu tô mostrando isso daqui no Notion. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, ferramenta Notion Web Clipper, porque o Notion... Então, olha só quanta coisa eu posso adicionar aqui nas minhas anotações. Então, quando eu comecei, né, esse projeto,
eu já tenho 7 capturas vinculadas aqui para eu começar a investigar. Lembrando, o que eu tenho que fazer aqui para fazer esse projeto funcionar? Eu vou pegar e vou falar o seguinte, eu vou ler cada um desses artigos e vou compilar num novo conhecimento. É isso que eu vou fazer aqui. Aliás, como você pode ver, nas anotações eu já tenho aqui o que foi arquivado, então eu posso desarquivar o Notion, porque é aquela questão da acionabilidade. O que é acionabilidade? A gente tem esse conceito onde uma coisa que hoje não está sendo utilizada, que no caso seria ali o Notion, em algum momento ele volta a ser utilizado. Então, você está o tempo todo mudando onde essas notas estão. Se eu fosse fazer uma nova anotação sobre o Notion, de repente, como é algo que eu estou usando, eu não arquivaria. Eu vincularia aqui com um projeto e o processo ia fluir, ok? E aí, o segundo passo dentro do projeto seria classificar aqui. Então, o meu prazo para esse vídeo, né, para eu terminar essa atividade até quarta e a publicação vai ser na quinta, ok? Então, aqui eu tenho as informações para eu ter um controle mais aprimorado. Então, especificamente aqui pro nosso template, dentro do nosso segundo cérebro, você poderia criar subtarefas e ter o controle, como por exemplo aqui, eu poderia colocar aqui, ó, criação da pauta do vídeo, poderia ser um controle também. Isso é um controlinho que a gente trouxe a mais, tá? Mas isso não faz parte do segundo cérebro. Edição do vídeo, tá? Acento e publicação, tá? Isso é só um controle pra gente ter essa informação, tá? Se eu der um check aqui, ele mostra que tá 33% pronto, tá? Mas isso não faz parte do segundo cérebro, tá, pessoal? Até vamos aproveitar essa oportunidade e desmistificar uma questão. O segundo cérebro não é um local onde você vai colocar todas as suas coisas, vai gerenciar sua empresa, vai gerenciar suas tarefas. Não é sobre isso. A ideia do segundo cérebro é um local para você fazer anotações, consultar suas anotações, conectar ideias e construir coisas novas com o seu segundo cérebro. Ele não substitui uma boa e velha ferramenta de to-do list. Não é esse o propósito. A ideia é ter um repositório digital onde você faz anotações e conecta ideias, tá? Então, já vamos tirar essa ideia de que o segundo cérebro é para tudo. Não é isso, ok? Então vamos lá. Aqui, como você viu, a gente fez essa organização, tá? E se eu voltar nos projetos, então, eu já teria condição de olhar as tarefas específicas do nosso template e, de toda forma, você poderia aqui começar a ler cada um desses artigos e fazer as suas novas conexões, ok? Então, desse projeto aqui, o que vai sair? Vai sair esse vídeo que você está vendo. Quando esse vídeo for finalizado, ou seja, quando eu concluir todas as etapas, eu posso simplesmente arquivar esse projeto e ele vai aqui para os nossos arquivos, né? Então, como você pode ver, o novo vídeo do YouTube ele foi arquivado, ok? Então, lembrando, ele saiu lá do P e foi lá para o último A, já organizando nosso sistema, dando visibilidade para o que precisa realmente, e deixando tudo organizado. Agora, a gente vai falar sobre as áreas. Nós já falamos sobre aqui os projetos e os arquivos. Antes da gente continuar para as áreas, eu tenho que te falar. Nós já paramos séries no meio. Se você é mais antigo aqui de canal, você lembra da nossa série do Construindo um Sistema Financeiro no Notion. A gente parou, se eu não me engano, no 3º ou 4º episódio, porque não houve o engajamento com o pessoal. Então, sério, a gente precisa muito da sua ajuda, compartilhando esse vídeo, comentando, dando like. Se você puder, enfim, compartilha com o máximo de pessoas. Por quê? Nosso tempo é muito curto, a gente tem que investir nosso tempo no que realmente dá resultado, ok? Então, ajude a gente para que a gente possa continuar falando sobre o segundo cérebro. É algo que mudou minha vida e certamente vai mudar a sua e dos seus amigos também. Então, compartilha, beleza? Vamos lá. As áreas, elas são diferentes, ok? Se no projeto a gente tem uma data início e uma data fim, a área é uma área de responsabilidade da nossa vida. São chapéus que a gente coloca todos os dias. Então, só pra gente fazer uma analogia, se a gente pretende emagrecer 5 quilos em 6 meses, isso não é uma área. A área é saúde. A questão de emagrecer, na verdade, é um projeto, ok? Então, nesse caso, saúde seria aquele guarda-chuva mais amplo onde você coloca seus objetivos. Então, na questão de saúde, por exemplo, eu poderia colocar aqui, vou até ativar o modelo,
certo? E ele vai mostrar aqui a quantidade de capturas. Então, se eu tiver alguma captura, se eu tiver algum projeto, alguma coisa, eu posso vincular aqui com a questão de saúde e posso colocar aqui como acontecendo, ok? Até o profissional também ele já está acontecendo. Então, qual que é o nosso objetivo aqui para a gente ter esse controle das áreas? É pegar aqui, por exemplo, a minha área profissional e colocar, né, as anotações que fazem sentido, ok? Por exemplo, na área de saúde poderia ser uma anotação de como ter uma vida mais saudável, quais exercícios fazer pela manhã, como praticar meditação, enfim. Eu vou atrelando essas informações com as minhas áreas para que eu possa ter esse controle, para que eu possa de tempos em tempos olhar isso e continuar me aperfeiçoando, tá? Dessa questão entre a diferença de projetos e as áreas, o importante é você entender essas definições, porque no final das contas, o que acontece? Quando você tem uma anotação aqui, e digamos que eu tenho uma anotação aqui, por exemplo, eu vou criar uma nova aqui, vou ativar o modelo e como ter hábitos saudáveis, ok? Aí aqui, eu poderia colocar um tipo de anotação ou artigo, digamos que fosse um artigo. Aqui eu poderia colocar alguma coisa como, por exemplo, web clipper ou anotações. Poderia colocar o link do site aqui, qualquer. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu posso adicionar essa nota a um projeto, a uma área. Então, nesse caso aqui, é a área da saúde. Então, quando eu entro lá na minha área, né, venho aqui nas áreas e venho na área da saúde, eu tenho essa anotação aqui. Então, da mesma forma, eu posso fazer anotações e posso colocar as informações aqui agrupando, ok? Então, a questão das áreas é assim que funciona. Ela é mais simples do que projetos na minha visão. A gente já falou sobre os projetos, sobre as áreas, os arquivos, e a gente tem também os recursos. O recurso, ele não tem necessariamente uma data fim, então ele não é um projeto. Ele não é um chapéu que você veste, não é que nem a saúde, que todos nós temos que cuidar da nossa saúde, mas ele é uma área de interesse. Então, olha só, eu poderia vir aqui nos meus recursos e no nosso template funciona assim. Tudo que você não classificar como projeto, como área, e também como arquivado, ele vai cair como recurso. Então, ó, 5 ferramentas de anotação. Na verdade, o grande problema é que aqui eu não arquivei, porque ele não é um recurso. Kei Watanabe também, então aqui eu vou colocar Productive-me, 1999, PlayStation. PlayStation sim poderia ser uma área, né, um recurso onde junto aqui com outras coisas, né, com outras anotações, eu posso fazer, porque o PlayStation é uma área de interesse. De repente a área de interesse poderia ser jogos, onde eu vou vincular o PlayStation. Mas a questão é que tudo que não for projeto e tudo que não for uma área necessariamente, né, e não tiver arquivado, ele é um recurso. O recurso, como eu disse, são áreas de interesse. Então, o PlayStation é minha área de interesse. E você pode colocar aqui jogos, por exemplo, ó, jogos de PlayStation. E aqui eu poderia colocar na minha lista o Final Fantasy VIII. Então, aqui eu consegui conectar uma área de interesse minha, que seria o PlayStation, ou de repente até jogos poderia ser uma área de interesse, e eu posso classificar, aliás, né? Então, vamos colocar aqui como anotação, e vamos colocar aqui como jogo PSN, e aí eu posso ver aqui que o Final Fantasy VIII faz parte dessa área de interesse do PlayStation. Poderia colocar outros jogos também, poderia colocar, por exemplo, aqui, coloca um mais aqui, ó, Gran Turismo 2, por exemplo. Vem nova página, procura aqui, ó, SB, né, de Second Brain, e coloca na captura. Então ele já jogou lá para classificação. Então, aqui, basicamente, as áreas de interesse, eu tenho que criar uma nota e ir vinculando para que isso fique conectado. Então, em resumo, aqui a gente falou sobre o PUA, o RUA, na prática, mostrando para você como funciona, ok? Mas calma que não terminou o vídeo ainda. Então, produtivos, nós conversamos aqui, eu te mostrei na prática como funciona o para, lembrando que existem várias subetapas dentro de cada um dos processos e a gente vai voltar a falar sobre cada um deles no futuro, se essa série for para frente, claro. Então, se você gostou desse template, se você pretende construir o seu segundo cérebro no Notion, tá lá na nossa loja, tá o link aí na descrição, para você conhecer ainda mais, né? Tem mais vídeos sobre como você usa ele, outras funcionalidades, outros recursos. Então, se você quer construir o seu segundo cérebro no Notion, esse template é definitivo, ok?
temos um artigo onde falamos mais sobre o segundo cérebro, temos também a nossa jornada segundo cérebro, onde nós estamos colocando vários conteúdos, não só nossos conteúdos, mas a gente está fazendo uma curadoria do que a gente encontra de melhor sobre o segundo cérebro em português dentro da nossa jornada. Então venha fazer parte, é grátis e por lá você fica informado. A nossa ideia é realmente mostrar para você como você pode construir o seu segundo cérebro e definitivamente ter a extensão da sua mente, ok? Dito isso, então, nós vamos ficando por aqui. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.